Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área, e no vídeo de hoje mais uma super maratona resolvida aqui pra você. E hoje a gente vai trabalhar com a FUVEST do ano de 2000, 20 questões Chique 10, 20 questões bacaninhas para você se preparar para a sua prova, para o seu vestibular, para a sua escola. Então vem comigo, se não se inscreveu ainda, se inscreva, dá aquela moral pro Walter, assim a gente traz cada vez mais exercícios aí para vocês, mais conteúdo para você se preparar da melhor maneira. Para começar aqui uma questão de geometria plana, questão bem bacaninha, questão bem tranquila, ele fala: um trapézio retângulo tem base 5 e 2 e altura 4. O perímetro desse trapézio é igual a quanto, né? Você vai falar, Walter, esse tipo de questão não cai mais, né? Pensando assim, é muito difícil de você ver uma questão como essa. Porém, né, vai que, mas acho bastante difícil no atual momento, né? Uma vez que a gente tem menos questões na FUVEST, colocar uma questão como essa daqui, não sei o que ela buscaria medir. Como antes eram 20 questões, então acho que por isso que ela mesclava algumas questões tão simples como essa daqui. Ó. Por exemplo, o que a gente tem? Nós temos um trapézio cuja base maior é 5 e a base menor é igual a 2. E aí ele disse que a altura é igual a 4. Como eu quero o perímetro, eu preciso encontrar esse lado. E a estratégia sempre, né, principalmente em trapézios retângulos ou isósceles, você descer aqui essa altura. Porque na hora que você faz isso, o que vai acontecer? Essa medida é conhecida, 4, e esse pedacinho que sobra você consegue encontrar. Por quê? Você sabe que esse daqui vale 2. Como tudo é 5, aqui só pode ser 3. Então aqui, ó, olha só que legal. A gente caiu num triângulo retângulo e mais, esse triângulo é pitagórico, né, que é o triângulo 3, 4, consequentemente, a hipotenusa vale 5, x igual a 5. Walter, se eu não lembrar que é o triângulo pitagórico, aí você utiliza aí um Pitágoras, né? X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, aí você chega que x é igual a 5. Como eu quero o perímetro, então a gente tem aqui, ó, 5 de um lado, 5 para outra base, já dá 10, mais 4 para a altura, 14 mais 2 para outra base, dá um total, então, de 16. Essa resposta. A alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha. Essa questão 42, questão de porcentagem, ele fala: segundo um artigo da revista Veja, durante o ano de 98, os brasileiros consumiram 261 milhões de litros de vinho nacionais e 22 milhões de litros de vinhos importados. O artigo informou ainda que as procedências dos vinhos importados consumidos é dada pela seguinte tabela. Então, por exemplo, Itália teve um consumo de 23%, Portugal 20%, Chile 16% e assim conforme o restante da tabela. O valor aproximado do total de vinhos importados da Itália e de Portugal em relação ao total de vinhos consumidos no Brasil. Aqui é a porcentagem clássica, parte sobre o todo, né? O que ele quer? Ele quer que você verifique, ó, pega a quantidade de vinhos consumido por Itália, né, consumidos italianos e portugueses, ou seja, aqui se você pegar os dois together, já temos aí um total de 43%. Então, 43% são a quantidade de vinhos que a gente consome, né, Itália e Portugal. Só que isso em relação a 22 milhões. Então, é 43% de 22 milhões. Não vou precisar colocar os milhões aqui porque não tem necessidade. Então, 43% de 22. Só que aí o que acontece? Ele quer que eu comparo isso com a quantidade total de vinhos consumidos. E a quantidade total é a soma do 261 mais 22. Isso daqui dá 283. Então eu quero essa continha aqui dividido por 283. Bom, aqui 43% é 0,43, então 0,43 vezes 22. Isso daqui dividido por 283. Aqui não tem muito o que fazer, né? 283, verificar se esse número é primo, nem vale a pena, porque aqui, ó, 11, 12, 13, a soma dá 13, então, ou seja, não dá nem para dividir por 9, não dá nem para dividir por 3, não é par, então, ou seja, não vale a pena você ficar tentando encontrar alguém para dividir. E aí, no caso, você tem que fazer conta mesmo. Por exemplo, 0,43 vezes 22, isso daqui dá 9,46. Aí você vai pegar esse cara e vai dividir por 283. Bom, igualando as casas decimais, isso daqui vai ficar 946. Então, multipliquei por 100. Então, vai ficar 283, 2 zerinhos. Aí aqui, vamos lá, só para a gente entender. Outra coisa que é interessante, a gente precisa aprender a usar as alternativas ao nosso favor. Olha só. Os números não estão tão próximos um do outro, né? Uma unidade de medida. Então, embora você fale, pô, olha a conta que eu tenho que fazer. Mas só na hora que você montar aqui, ó, 946, eu vou dividir por 28300. Não dá, né? 0, aqui ainda não dá, mais uma.
0 aqui. Então, ó, se você for ver, ó, 283, aqui é um 9, tá com cara de ser um 3. Se você for pegar um 4, aqui ó, 4 vezes 283 vai passar de 900. Então aqui necessariamente é um 3. E aí você não precisa fazer o restante da conta. Já vai lá, corre pro abraço, a alternativa correta é a alternativa B. Claro que se os números estivessem muito próximos aqui, aí você vai lá para mais uma casa decimal. Mas aqui você já ganhou um tempinho, além de ter que fazer a multiplicação desnecessária. Vamos lá? Próxima questão. Questão 43 de plano cartesiano, o clássico, né? O que significa ter dois pontos iguais no plano cartesiano. Ele fala, se M, né, se aquele par ordenado e aquele outro representam o mesmo ponto no plano cartesiano, quanto que vale M elevado a N? Vamos lá. A ideia é sempre você pensar, né? Dois pares ordenados, a definição de pares ordenados iguais, então se você pega o par ordenado AB e diz que ele é igual ao par ordenado CD, pensa, é porque eles estão no mesmo local do plano cartesiano. Então, a abscissa de um tem que ser igual à abscissa do outro, e a ordenada de um tem que ser necessariamente igual à ordenada do outro. Então, é isso que a gente vai utilizar. Então, M mais 2N é igual a 2 menos M, e a outra, M menos 4 é igual a 2M. Fechou? Então, aqui, deixando todo mundo no primeiro membro, então a gente vai ter o seguinte, M vem para cá, menos 2M, então vai ficar, né? M vai para o primeiro membro, então vai ficar M mais M, vai ficar 2M mais 2N é igual a 2. Aqui trazendo vai ficar M menos 2N, aí aqui fica igual a 4. Se você somar as duas equações, esse cara cancela, então a gente vai ter 3M igual a 6, ou seja, M é igual a 2. Fechou. Então agora a gente precisa encontrar o valor de N. Para encontrar o valor de N, posso vir aqui nessa equação. Então, a gente vai ter 2 menos 4 é igual a 2N. Então, no caso aqui, 2 menos 4 vai ficar menos 2. Então, menos 2 é igual a 2N. Então, significa que N é igual a menos 1. Como eu quero M elevado a N, então eu quero 2 elevado a menos 1. Propriedade de potência, isso daqui é inverso da base. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2. Fechou o rolê. Alternativa correta, alternativa E. Ok? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui, ó. Que é pauleira, hein? Vamos lá, vamos resolver aí com tudo. Vamos lá, mais uma questão, a questão 44, ele fala, na figura abaixo, ABCDE é um pentágono regular. A medida em graus do ângulo alfa é igual a quanto? Bom, o que a gente precisa saber aqui? Como ele é um pentágono regular, a gente já consegue tirar que esses ângulos internos, todos eles são iguais. Então, nós temos aqui 5 ângulos internos. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou, então, calcular a soma dos ângulos internos. Então, eu calculo a soma dos ângulos internos, que no caso a gente pode utilizar a fórmula SI é igual a 180 vezes N menos 2, onde N é o número de lados. Então, no caso aqui, a gente vai ter 180 vezes 3, isso aqui é igual a quanto? A 540. Então, eu sei que todos esses ângulos internamente somam 540. Como se trata de um pentágono e todos eles são iguais, então eu posso pegar então 540 e dividir por 5. Isso daqui vai me dar um ângulo interno, que vamos chamar aqui de AI. Então, 540 dividido por 5 dá 108. Então, isso aqui é igual a 108. Uma outra estratégia que você pode fazer é lembrar que a soma dos externos, né, só para a gente estar estudando, hein? Então, o que aqui acontece? Se a gente pegar aqui, ó, olhar para todos os externos, a soma dos externos é 360. Aí você pode fazer 360 dividido por 5, aí vai ter 72. Então você vai encontrar um 72 aqui fora, consequentemente lá dentro é um 108. Então é uma outra estratégia que você poderia adotar aqui. Beleza, então é isso que a gente tem. Aí o que acontece? Eu preciso encontrar esse alfa. A estratégia é o seguinte, se você perceber, como ele é um pentágono regular, esse lado é igual a esse. Eu sei aqui que esse ângulo vale 108 graus. Se esse ângulo é 108, observe que o triângulo AED é um triângulo isósceles. Então, os dois ângulos da base, deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. Então, esses dois ângulos da base aqui, ó, este cara junto com esse, são iguais. Então, vamos chamar ele aqui, por exemplo, de x. Então, a gente vai ter 2x mais 108, isso aqui é igual a 180. Então, a gente vai ter 2x igual a 72, isso implica que x é igual a quanto? É igual a 36 graus. Então, aqui, por exemplo, eu sei que esse cara aqui vale 36 graus. Consequentemente, esse ângulo aqui,
né? Se tudo vale 108, eu já sei que esse daqui é 36, então aqui necessariamente tem que ser 72. Esse é 72, esse aqui é 72, então esse cara aqui, por todas as contas que a gente está fazendo, a gente já sabe, ele tem que ser igual a 36 graus, porque a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Tá bom? Então aqui é a questão bem bacana, né, de geometria plana, soma de ângulos, tanto de um polígono quanto dos ângulos internos de um triângulo. Vamos lá? Próxima questão? Bom, vamos lá. Essa questão 45, né, é uma questão de função. Ele fala, os gráficos de duas funções polinomiais p e q estão representados na figura seguinte. Então, no intervalo de menos 4 até 8, quando que p vezes q é um número negativo. Então, essa aqui é uma questão que, sem chance de você querer encontrar a lei de formação tanto da p quanto da q, a ideia é apenas análise gráfica. Então, é uma questão como essa, ela é uma questão que eu digo que ela é 100% teórica. Né? Porque o que a gente tem que imaginar aqui agora? Ó, como p vezes q está gerando um número negativo, significa que o p pode ser positivo e o q um número negativo, ou o contrário, o p um número negativo e o q um número positivo, porque mais com menos vai gerar um número negativo. Então a ideia aqui é você procurar no gráfico em quais momentos o gráfico da P está acima do eixo X e o da Q abaixo do eixo X e vice-versa. Então essa é a nossa estratégia. Então, por exemplo, a primeira coisa ele pediu para a gente analisar de menos 4 até 8. Então se você for pegar aqui ó, uma faixa do menos 4, observe que aqui você já tem um ponto bom de referência que é o ponto menos 2. Então se você for ver ó, de menos 4 até menos 2, a minha função P ela está acima do eixo X, então ela é positiva, e a minha função Q está abaixo do eixo X, então ela é negativa. Então, nesse intervalo, eu vou gerar um valor negativo. Então, já tenho aqui essa informação. Então, de menos 4 até menos 2 já gera um valor negativo. Ok. E aí, no caso, né, lembrando que é estritamente menor, né? Se é estritamente menor, a gente não pode considerar aqui o menos 2, porque o menos 2 a gente teria um valor zero. Então, nesse caso aqui, ó, se você for ver, ó, a gente já pode eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. Então, a gente já tem aqui entre a alternativa C e D, porque são alternativas que contêm o intervalo que a gente acabou de encontrar. Se você perceber, ó, aqui os dois gráficos, até a gente chegar aqui, observe que as duas funções estão com o gráfico acima do eixo X. Ó, aqui ó, está acima do eixo X, está acima do eixo X. Então, as duas são positivas, então mais com mais vai dar mais. Depois, quando você chegar aqui, ó, novamente, nós temos a Q acima do eixo X e a P abaixo do eixo X, até a gente chegar aqui. Então, mais com menos vai dar menos. Então, do 2 até o 4. Do 2 até o 4, a alternativa correta é a alternativa C. Porque aí, se você for ver, daqui para frente, né, do 4 em diante, as duas funções estão abaixo do eixo X, consequentemente, as duas funções são negativas e menos com menos dá mais, e a gente quer que dê negativo, porque tem que ser menor que zero. Então, a alternativa correta, alternativa C, questãozinha bem bacana, questão chique 10. Vamos lá, próxima questão. Questão 46 de log. Nossa, eu acho que eu já resolvi essa questão várias vezes, né? Sempre coloco ela nas aulas também, porque é uma questão interessante, principalmente a análise de gráfico de uma questão como essa, né? Entender o que significa o gráfico de uma função, isso é muito importante. Então ele fala, né? A curva da figura que se segue representa o gráfico da função log de x na base 10 para x maior que zero. Assim sendo, a área da região achurada formada por dois retângulos é igual a quanto? Então vamos lá, vem comigo aqui. Ó. O que acontece? Eu quero a área desses dois retângulos. Observe que eu já sei a base. A base vale 1, tanto para esse retângulo quanto para esse outro. Então a base eu já sei que vale 1. Preciso encontrar a altura desse retângulo. E aí o que acontece? Por exemplo, eu quero essas duas alturinhas. Se você perceber, quando você pega o ponto 2, vai até o gráfico, essa importância, né? A interpretação do que significa pegar um ponto no gráfico. Peguei o ponto 2 no eixo X, fui até o gráfico, quando eu encontrar um representante no eixo Y, ele é a imagem do 2, então ele é o log de 2. Mesma coisa aqui, ó. Se eu venho aqui no 3, vou até o gráfico, vou até o eixo Y, esse cara que eu acabo de encontrar é o log de 3. E aí, mesma coisa, o último ponto, pego o 4, vou até o gráfico e depois eu vou até o eixo Y, esse ponto aqui é o log do 4. Então, o que isso significa? Olha só que legal.
Nesse retângulo, esse primeiro retângulo que nós temos aqui, a base é 1, então vamos chamar esse retângulo aqui de 1, então vamos calcular a área 1 aqui. A base é 1, a altura, pessoal, é essa diferença, ou seja, log de 3 menos log de 2. Então, log de 3 menos o log de 2. Então, base vezes altura. Agora eu vou somar, né, com o retângulo 2. Vamos pegar aqui e fazer separadinho. O retângulo 2, a base também vale 1. E a altura agora é a diferença do log do 4 por log do 3. Então, vai ficar log do 4 menos quem? O log do 3. E aí, no caso, eu quero, né, essas duas figuras together. Então, eu quero a soma dessas duas áreas. Então, basta a gente somar aqui. Esse 1 não vai afetar em nada, então a gente vai ter log de 3 menos log de 2. Então, vai ficar log de 3 menos log de 2 mais log de 4 mais log de 4 menos quem? O log de 3. Observe que esse primeiro posso cancelar com o último. Então, a gente ficou com menos log de 2 mais log de 4. Vou olhar isso daqui da seguinte maneira. Log de 4. Deixa eu só escrever aqui embaixo, senão vai ficar atrás de mim aqui. Então, isso daqui vai ficar log de 4 menos o log de 2. Aqui a gente utiliza a propriedade do log da subtração. É a divisão dos logaritmandos. Ou seja, isso aqui é um único log de 4 sobre 2, que dá log de 2. Fechou o rolê? Essa é a resposta. A alternativa correta é a alternativa A. Então, a questão aqui que é muito importante, a gente entender o que significa pegar um ponto no gráfico. Vamos lá? Mais uma questão? Vamos lá. Questão 47, ele fala, uma circunferência passa pelos pontos 2 e 0, 2 e 4, 0 e 4. Logo, a distância do centro dessa circunferência até a origem é igual a quanto? Bom, aqui é um exercício de circunferência, e no caso ele deu 3 pontos na circunferência. Vamos imaginar aqui. Então, imagine que você tem aqui uma circunferência, não sei onde é o centro dela, então vamos só colocar aqui, ó, uma circunferência, mais ou menos assim. Aí eu sei que ela vai ter um centro, vamos chamar esse centro aqui de AB, e ele disse que ela passa por 3 pontos. O ponto 2 e 0, passa pelo ponto 2 e 4, e passa pelo ponto 0 e 4. Bom, o que a gente sabe? A única certeza é que a distância do centro a todos esses pontos aqui, né, cada um deles, é o raio da minha circunferência. Então, se a gente pegar a equação reduzida da circunferência, né, qual que é a equação reduzida da circunferência? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? Ao raio ao quadrado. E nós vamos trabalhar com ela. Porque o A e o B são desconhecidos, eu preciso encontrar eles, só que o X e Y são pontos da circunferência. Eu tenho 3, então a gente vai substituir os 3 para determinar aí qual que é o centro dessa circunferência. E para isso, então, o que a gente vai fazer? Ó, vem comigo aqui, ó. Vamos pegar lá. Vamos pegar o primeiro ponto. O primeiro ponto, o X é 2 e o Y é 0. Então, substituindo o X por 2, então a gente vai ficar com 2 menos A ao quadrado. O Y é 0, então fica 0 menos B vai ficar menos B. Menos B ao quadrado vai ficar só B ao quadrado. Então, isso daqui é igual ao raio ao quadrado. Agora, a gente vai pegar e substituir o outro ponto, que é o 2 e 4. Então, mesmo esquema. 2 menos A ao quadrado, mais 4 menos B ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. E aí, a gente pega o último ponto aqui, que é o 0,4. Então, x é 0 e o y é 4. Então, 0 menos A vai ficar menos A. Na hora que eu elevar ao quadrado, vai ficar só A quadrado, mais 4 menos B ao quadrado, isso aqui é igual a quanto? A R ao quadrado. Fechou. O objetivo não é achar o valor do raio, e sim achar o centro. Então, para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar aqui essas duas equações, observe que essas duas primeiras equações, ambas estão igualadas a R ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Esse cara é igual a esse, porque se eles são iguais a R ao quadrado, então é porque eles são iguais. Então, nesse caso, a gente ficaria com o seguinte, 2 menos A ao quadrado, mais B ao quadrado é igual a quanto? A 2 menos A ao quadrado mais 4 menos B ao quadrado. Aqui ele foi bonzinho demais com a gente, né? Ó, esse ponto cancela com esse. Aqui já vai ser possível, né, por exemplo, a gente encontrar o valor de B. Então, a gente pode fazer aqui, por exemplo, B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, 16, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes B vai dar 8B, mais o segundo ao quadrado, então B ao quadrado. Posso cancelar o B quadrado, então a gente tem aqui que 8B é igual a 16,
Então, isso implica que B é igual a quanto? É igual a 2. Então, já sei que o B é igual a 2. Agora, o que a gente vai fazer? O mesmo esquema, só que agora eu vou igualar a segunda equação com a terceira. Porque já que ambas são iguais a r ao quadrado, basta a gente igualar. Então, a gente vai ficar aqui com 2 menos a ao quadrado mais 4 menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a quadrado mais 4 menos b ao quadrado. Do mesmo modo, esses dois ficaram bons, podemos cancelar. Aqui vai ficar, então, o seguinte, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui igual a quanto? A quadrado. Posso cancelar esse daqui, então a gente vai ter que 4a é igual a 4, então a é igual a 1. Então, aí no fim das contas, o que a gente tem? O centro dessa circunferência ele é o ponto 1, 2. E aí, vamos imaginar, né? Ele pediu para a gente determinar a distância desse ponto até a origem. Então, como eu tenho o ponto 1, 2, então ó, o eixo x vale 1, o eixo y vale 2. É esse ponto aqui. E aí ele quer que a gente determine a distância dele, desse ponto aqui, até a origem. Se você for ver, ó, posso fechar um triangulinho retângulo aqui, ó. Não precisa nem de fórmula. Aqui eu sei que vale 1, aqui eu sei que vale 2. Uso um Pitágoras, vamos chamar aqui de d. Então, d ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 5, então d é igual a raiz quadrada de 5. Fechou? A alternativa correta é a alternativa D. Bom, então a questãozinha aqui de geometria analítica, o exercício me deu 3 pontos por onde a circunferência passa. Vá pela equação reduzida da circunferência, embora pareça que vai dar muita conta, você consegue ir por um caminho certo, que você vai conseguir resolver o seu exercício, ok? Principalmente para você determinar a equação da circunferência. Vamos lá para mais uma questão? Vamos lá, questão 48, questão de teoria dos números, né? Bem tranquila. Ele fala, se x e y são dois números inteiros estritamente positivos e consecutivos, qual dos números abaixo é necessariamente um número ímpar? Bom, o que a gente pode ver aqui? Ó? Olhando aqui as alternativas, você já consegue perceber que essa aqui não pode ser ímpar, porque você tem aqui, ó, 2 vezes qualquer coisa vai ser um número par, somado com 2 será um número par. Então essa aqui a gente já tem como sendo um número par. Como x e y são números inteiros e consecutivos, uma boa estratégia é você fazer suposição mesmo. Por exemplo, se o x for par, então a gente teria o y como sendo ímpar. Então a gente teria 2 vezes o número par mais 3 vezes o número ímpar. 2 vezes o número par dá par. Ímpar vezes ímpar dá ímpar. Então essa soma aqui, necessariamente, ela vai dar para a gente um número, né? A gente tem um par mais um ímpar, vai dar um número ímpar. Beleza. Só que o x poderia ser ímpar, então a gente vai ter 2 vezes um número ímpar mais 3 vezes um número par. E aí, no caso, a gente vai ter 2 vezes o número ímpar vai dar par, 3 vezes o número par vai dar par de novo, então essa soma aqui eu sei que vai ser par. Então não pode ser a alternativa A, porque ele quer que sempre seja ímpar. Vamos lá, aqui é a mesma coisa, ó, 3 vezes, vamos chamar o x de par. Então 3 vezes o número par mais 2 vezes um número ímpar. Ok, então 3 vezes o número par vai dar par, 2 vezes o número ímpar vai dar par. Então essa soma é par. Bom, aí se deu par, sem chance, já não pode ser essa. Aqui a gente vai ter o seguinte, esse aqui é interessante, ó, porque, ó, por exemplo, se o x for par, a gente vai ter par vezes ímpar mais 1. Par vezes ímpar dá sempre par, somado com 1 vai dar ímpar. E se o x fosse ímpar, então você teria ímpar vezes par mais 1. Mesmo argumento também vai ser ímpar, ou seja, independente dos valores de x e y, dadas as condições, a gente vai ter sempre a alternativa C como sendo um número ímpar. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Bem, questão 49 de progressão, ele fala, sejam A, B e C três números estritamente positivos em PA, progressão aritmética. Se a área do triângulo ABC, cujos vértices são A, que tem as coordenadas menos A e 0, B, coordenadas 0 e B, e C, coordenadas C e 0, é igual a B, então qual é o valor de B? Vamos lá, primeira coisa, vamos imaginar aqui o nosso plano cartesiano, só para a gente ter noção de como que seria esse triângulo que ele está falando para mim. Como A é um número positivo, menos A é negativo. Então ele vai ter aqui em algum lugar. Então vamos colocar aqui, ó, menos A está aqui. Esse é o menos A. Então aqui as coordenadas, né, do ponto A. O B, ele é o ponto 0B. Então ele é 0 no eixo X, B no eixo Y. Onde ele vai estar? Em algum lugar. Vamos chamar ele aqui de B. Então esse cara aqui é o ponto Bzão, correspondente aqui ao Bzinho. E depois o ponto C vai estar em algum lugar aqui, vamos chamar ele de C. E aqui as coordenadas dele. Ele me deu informações sobre esse triângulo aqui. Ele falou que a área dele
é igual a B. Então, a área é igual a quanto? É igual a B. Bom, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base, que seria, por exemplo, do jeitinho que está aqui, base. Olha só que interessante, essa base, né? Até aqui a gente tem A, daqui lá na frente a gente tem C. Então, aqui é A mais C. Então, a base é A mais C. E a altura é justamente o valor de B. Então, a gente sabe que a base, A mais C, vezes a altura, dividido por 2, isso daqui é igual a quanto? É igual a B. Então, a gente vai ter A mais C vezes B é igual a 2B. Multipliquei em cruz aqui. Esse B pode cancelar, né? Ó, pode cancelar, então a gente vai ter que A mais C é igual a 2. Aí a gente guarda essa informação. Outra informação que a gente pode tirar é o fato desses três números estarem em progressão aritmética. A gente tem aquela propriedade dos três termos consecutivos, que é o termo do meio, ele sempre é a média aritmética, ou seja, dos outros carítias. Então, A mais B, A mais C, no caso, perdão, dividido por quanto? Dividido por 2. Mas olha só que legal, A mais C eu já sei, vale 2. Então, isso aqui vai ser 2 dividido por 2, que é igual a quanto? Que é igual a 1. Então, B é igual a 1. A alternativa correta é a alternativa E. Bom, então é isso. Bora lá, próxima questão. Questão 50 de geometria plana, ele fala, na figura seguinte estão representados um quadrado de lado 4, uma de suas diagonais e uma semicircunferência de raio 2. Então, a área achurada é de quanto? Esse exercício aqui é bem interessante, né? A maneira, a estratégia para resolver. Então, lembrando sempre, né? Se você está aqui para estudar, dá aquela olhadinha, dá sempre aquela pausa, tenta resolver. Não conseguiu, você volta aqui para tentar ver a resolução. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, a gente sabe, né, que ele disse que a circunferência tem raio 2. Então, essa medidinha aqui é igual a 2. Uma boa estratégia para resolver esse exercício é ter percebido o seguinte. Aqui, né, como aqui vai valer 2, é justamente, né, o encontro da diagonal. Esse cara aqui também vale 2. Então, eu posso dividir essa área que eu estou querendo em 1/4 de circunferência. Então, isso daqui seria 1/4 da área de um círculo de raio 2. Então, é 1/4 de π vezes 2 ao quadrado, ou seja, 1/4 do 4π. Isso aqui vai ficar só quem? Vai ficar só π. E aí, eu tenho ela junto com esse triângulo retângulo. E aí, esse triângulo retângulo, eu sei que a base vale 2 e a altura dele vale 2 também. Então, a área dele vai ser base vezes a altura dividido por 2. Isso daqui vai ficar 4 dividido por 2, que é igual a quanto? É igual a 2. Então, no fim das contas, a área que eu estou procurando é 2 mais π. Fechou? A alternativa correta é a alternativa B, π mais 2, 2 mais π, dá o mesmo resultado. Então, uma boa estratégia foi descer justamente aqui nesse ponto, porque você vai ter 1/4 de círculo e mais um triângulo retângulo. Vamos lá? Próxima questão. Questão aqui de visualização, né, de geometria espacial, ele fala, no paralelepípedo reto retângulo da figura abaixo, sabe-se que AB é igual a AD, então AB é igual a AD, que vale Azinho, então AB é igual a AD, então a altura também vale Azinho. Ele disse que o AE é igual a Bzinho e que M é a interseção das diagonais da face ABFE. Se a medida do segmento, né, MC, se a medida do segmento MC é também igual a B, qual é o valor deste B? Então, vamos lá, hein? Interessante aqui o exercício. Então, o que a gente sabe aqui? Nós temos um paralelepípedo, ele falou que a distância de M até C também vale B. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou imaginar esse triângulo retângulo aqui. Ó. Esse triângulo retângulo. Porque eu sei que a hipotenusa é B, então vamos aqui, ó, pensar aqui no nosso desenho, é mais ou menos algo assim. Eu sei que essa medida vale B, eu sei que aqui a altura vale A, e aí no caso, o que a gente precisa fazer? Né? Dar uma maneira, né? Encontrar uma maneira de determinar esse valor aqui. Como é que a gente pode perceber ele? Se você for ver, se a gente utilizar um Pitágoras no triângulo EAB, então a gente vai olhar aqui o triângulo EAB, eu vou usar um Pitágoras. Então a gente vai ter BE ao quadrado, que é a hipotenusa, ele é igual a B ao quadrado, mais quanto? Mais A ao quadrado. Então significa que o BE ele é igual a raiz quadrada de quem? De B ao quadrado mais A quadrado. Não tem muito o que fazer. Só que o que é interessante, a medida de M até B,
é a metade do caminho, porque o encontro das diagonais aqui de um retângulo, elas se interceptam no ponto médio. Então, esse cara aqui, ele vale a raiz quadrada de quem? De b ao quadrado mais a ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. E é o que eu vou colocar aqui. Raiz quadrada de quem? De b ao quadrado mais a ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Fechou. Então, aqui é como se eu tivesse o ponto M, aqui é como se eu tivesse o ponto B, e aqui é como se eu tivesse o ponto C. Nosso objetivo é encontrar o valor de B. Observe nas alternativas que ele está em função de A. Tá chique 10, porque eu consegui um triângulo que só envolve A e B. Utilizando Pitágoras aqui, a gente vai ter B ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a A ao quadrado, mais a outra aqui, né? Ficaria a raiz de B ao quadrado, mais A ao quadrado, dividido por 2, isso tudo aqui ao quadrado. O que a gente faz aqui? Vai ficar B ao quadrado é igual a ao quadrado. Na hora que eu elevar esse cara aqui ao quadrado, vai cancelar, então vai sobrar apenas para mim b ao quadrado mais a ao quadrado. Como é sobre 2, na hora que a gente elevar ao quadrado, fica sobre 4. Então, isso aqui dividido por quanto? Dividido por 4. Então, tá beleza. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo. Eu vou pegar essa equação aqui, eu vou multiplicar ela inteirinha por 4. Então, se eu multiplicar inteirinha por 4, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vai ficar 4b ao quadrado, então 4b ao quadrado é igual a 4a ao quadrado. Aqui, como eu estou dividindo por 4, vai sumir, né? Então, vai ficar mais b ao quadrado mais a quadrado. Então, beleza. Trazendo esse cara aqui, vai ficar 3, né? Porque 4b quadrado menos o b quadrado que está chegando, 3b ao quadrado é igual a 4 mais 1, 5a ao quadrado. Aí, b ao quadrado é igual a 5 terços de a ao quadrado. Então, significa que b vai ser igual a raiz quadrada de 5 terços. O a que está ao quadrado cai fora da raiz, então vezes 1a. Então, vai ficar a raiz de 5 terços vezes a. Isso corresponde à alternativa correta, como sendo a alternativa E. Beleza? Vamos lá? Mais uma questãozinha? Vem comigo, hein? Não me abandona. Nossa 12ª questão, questão de matriz, ele fala se A é uma matriz 2x2 inversível, isso é muito bom, e ainda mais ela satisfaz a segunda condição, então o determinante de A será igual a quanto? Primeira coisa que a gente tem que tirar de teoria, né? Vamos lá, a teoria do exercício é o seguinte, toda matriz inversível tem seu determinante diferente de zero. Então, a primeira coisa, eu já sei que o det de A é diferente de zero. Isso é muito bom. Outra coisa, a gente tem o seguinte, A ao quadrado é igual a 2A, então eu posso escrever que A vezes A é igual a 2A, beleza? Então, A vezes A é igual a 2A. Nós temos o teorema de Binet, né? O teorema de Binet ele vem nos dizer o seguinte, se eu pegar o det de uma matriz A vezes uma matriz B, eu posso escrever isso aqui como sendo o det de A vezes quem? O det de B. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão e vou aplicar o det dos dois lados. Então, a gente tem o det de quem? De A vezes A igual a o det de 2 vezes A. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Nossa, det de A vezes det de A, então isso aqui vai ficar det de A vezes det de A, separadinho, igual, aqui é interessante, né? Quando você pega uma matriz e multiplica ela por 2, no caso aqui é uma matriz 2 por 2, e você vai calcular o determinante, ele sai, né, como 2 ao quadrado. Se eu tivesse um determinante de ordem 3, sairia 2 ao cubo, e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, né, porque a gente tem uma propriedade que o det de k vezes A, isso daqui é k elevado a n vezes quem? O det de A, onde esse n é a ordem da matriz. Então, nesse caso aqui, a gente teria 2 ao quadrado, que vai ficar 4, vezes quem? O det de A. Olha que bonito. Esse cara pode cancelar, porque agora é número, diferente de zero. Então, eu tiro aqui que o det de A é igual a quanto? É igual a 4. Fechou o rolê. Aí a alternativa correta é a alternativa E. Fechou? Bora lá, então, para a nossa próxima questão. Vamos lá, essa questão 53, geometria plana, ele fala, na figura ABC é um triângulo retângulo de catetos AB medindo 4 e AC medindo 5. O segmento DE é paralelo a AB, F é um ponto de AB e o segmento CF intercepta DE no ponto G com CG igual a 4 e GF igual a 2. Pergunta, qual é a área do triângulo CDE? Vamos lá, vamos colocar aqui as informações que a gente consegue tirar do enunciado. Eu sei que a base desse triângulo vale 4.
aqui, por exemplo, a altura aqui desse triângulo, né, já que ele é um triângulo retângulo, nós temos que vale 5, beleza? Ele deu que a distância de C até G, ou seja, essa medida aqui vale 4. Nós temos aqui que vale 2. Aqui é um ângulo de 90 graus, uma vez que D é paralelo a B, então mantém-se os ângulos. E aí ele pede para a gente encontrar, né, a área do triângulo CDE. Então ele quer aí que a gente encontre o valor dessa área. Beleza, o que a gente precisa fazer? A ideia é tentar verificar alguma semelhança de triângulos, acho que é a única coisa que nos resta. Então, vamos chamar aqui, por exemplo, né, para a gente calcular, eu precisaria saber dessa base, eu vou chamar essa base de x, e aí eu precisaria saber dessa altura, eu vou chamar essa altura aqui de y. Então, o nosso objetivo, né, a nossa meta, que é a área do triângulo que eu estou querendo, é x vezes y dividido por 2. Beleza. Só que o que acontece? Primeira coisa, se você for perceber, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEC. Triângulo DEC. Ambos têm um ângulo de 90 graus e tem o vértice C como sendo um vértice de ângulo comum. Então, fechou. Então, significa que ó, a base do maior, que eu vou chamar aqui de 4, está para a base do menor, que é x, assim como a altura do maior, que é 5, está para a altura do menor, que é y. Então, já consegui uma relação de x e y. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que x sobre y é igual a 4/5. Ou y sobre x é igual a 5/4. Fica aí o seu critério. Guarda aí, então, essa informação. Outra coisa agora que a gente pode perceber é o seguinte. Se a gente for trabalhar nesse triângulo aqui, ó, nesses dois triângulos, o triângulo AFC, ele vai ser semelhante ao triângulo DGC. Pelo mesmo argumento que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, se eles são semelhantes, aqui é interessante que a gente pode fazer o seguinte. Ó, eu tenho a hipotenusa do grandão. A hipotenusa do grandão é tudo isso aqui, ó. A hipotenusa do grandão é 6, está para a hipotenusa do pequenininho, que é 4. Assim como um cateto do grandão, que é 5, está para o cateto do pequenininho, que é y. Isso ficou bom, porque eu já tenho aí uma informação, olha só, se eu multiplicar em cruz aqui, a gente vai ter 6y é igual a 20, então y é igual a 20 sobre 6. Então, a gente já tem aqui essa informação. Se y é igual a 20 sobre 6, pessoal, a gente pode pegar aqui, ó, vem comigo, ó, esse cara aqui a gente tira aqui y, né, 4y é igual a 5x, então y é igual a 5x sobre 4. Como y é 20 sobre 5, então a gente vai ter 20 sobre 6, perdão, então 20 sobre 6 é igual a 5/4 vezes x. Então significa que x é igual a 4 vezes 20 dividido por 6 vezes 5. 6 vezes 5. E aí nós temos toda essa informação. Vamos lá. Como o exercício pedia a área, agora a gente consegue calcular. Lembra lá? A área vai ser metade, né? Metade de quem? De x vezes y. Ou seja, 4 vezes 20 dividido por 6 vezes 5, que é o meu x, vezes o y, que é 20 sobre quanto? Sobre 6. Beleza, não fiz nenhuma conta para deixar para simplificar aqui, ó. O que a gente pode fazer? Esse 5, né? Vou pegar aqui uma outra cor para dar um pouco mais de destaque. Esse 5 cancela com o 20, vai sobrar um 4zinho aqui. E aí a gente pode, por exemplo, pegar esse 2, cancelar com esse 4 aqui, vai sobrar um 2. Vamos dar uma organizada já. Então aqui ficou 2 vezes 4 vezes 20, dividido por 6 vezes 6, ou seja, dividido aqui ó, por 6. O 6 eu vou olhar como sendo 3 vezes 2, e aí a gente tem aqui o 3 vezes o 2. Lembra que era um 20, né? E aí então vai acontecer o que para mim? Olha só, esse 2 cancela. Aí esse 2 cancela com 20, vai sobrar um 10. Então 4 vezes 10 dá 40. Então a gente vai ter 40 dividido por 9. Fechou? Essa é a minha resposta. A alternativa correta é a alternativa D. Tá bom? Então aqui é uma maneira, né, interessante, estratégia, utilizando duas semelhanças de triângulos para encontrar a área que o exercício pede. Questão assim bem elaborada. Vamos lá, próxima questão.
Vamos lá para a questão 54, questão de estatística. Ele fala, uma prova continha 5 questões, cada uma valendo 2 pontos. Em sua correção foram atribuídas a cada questão apenas notas 0 ou 2, caso a resposta estivesse respectivamente errada ou certa. A soma dos pontos obtidos em cada questão forneceu a nota da prova de cada aluno. Ao final da correção, produziu-se a seguinte tabela contendo a porcentagem de acertos em cada questão. Logo, a média das provas, das notas das provas, foi de quanto? Então, qual que é a estratégia aqui? Vamos chamar de X o número de avaliações, o número de provas. Então, X é o número de provas. Então, meu objetivo é contar, somar a nota de todas as provas e depois dividir pela quantidade de provas. Essa aí vai nos dar a média. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui a questão 1, a questão 1 ela teve 30% de acerto. Então, significa de toda a pontuação que ela vale, 30% delas a gente conseguiu dar 2 pontos. Então, a gente pode pensar 0,30% das provas obtiveram 2 pontos. E o restante, 0,7%, então, por exemplo, aqui mais 0,7%, ou seja, 70% das provas obtiveram 0 pontos. Pensa comigo, isso aqui é a soma da questão 1. Todas as questões 1 somam este valor, beleza? Então, essa a nossa ideia. Esse é essa estratégia que a gente vai resolver. E aí, no caso, a gente faz isso para questão 1, questão 2, 3, 4 e 5. Só que se você for ver, esse 0x aqui não vai influenciar em nada, então eu vou olhar só para os acertos. Então, na questão 1, a gente ficou com 0,3 vezes x vezes 2. A questão 2, 0,1 vezes x vezes 2. A questão 3, a gente ficou com 0,6 vezes x vezes 2. A questão 4, a gente ficou aqui com 0,8 vezes x vezes 2. E aí, por fim, a questão 5, 0,4 vezes x vezes o 2. Soma tudo isso aqui, a nota, a soma de todas as notas. E aí eu divido pela quantidade de provas. Então, o que a gente vai ter aqui? Isso aqui vai ficar o seguinte. Observe que o x eu posso cancelar. Então, todo mundo tem um x no numerador e no denominador, então eu cancelo. Então, aqui vai ficar 0,6 mais 0,2 mais... Aqui a gente vai ter 1,2 mais 1,6 mais 0,8. Então, vamos lá. 0,2 mais 0,8, isso daqui vai dar 1. Então, a gente já tem 1. 1,2 mais 1,6, isso daqui vai dar 2,8, mais 2,8. E aí a gente tem aqui esse 0,6 que eu não somei ainda, 0,6. Então a gente vai ter 3,8 mais 0,6, isso daqui é igual a 4,4. Essa, então, é a média. A alternativa correta é a alternativa D. Questão bem bacana, hein? Questão de estatística. Vamos lá? Próxima questão. Vamos lá. Questão 55, questão de polinômio. Ele fala p de x igual a x à quarta mais x ao cubo menos x quadrado menos 2x menos 2 é divisível por x quadrado mais a para um certo número real a. Pode-se, pois, afirmar que o polinômio p, o que a gente tem sobre ele? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente tem o seguinte, Aqui a gente já conseguiria eliminar, tem uma única raiz real, isso não pode acontecer. Se você pegar os coeficientes dos polinômios, são todos reais. Então, as raízes, elas vêm em parzinho. 2 reais, 2 complexas, 4 reais, ou 4 complexas, por exemplo. E tem exatamente 3 raízes reais. Então, isso aqui também a gente pode desconsiderar. E aí, no caso, ficaríamos entre 3 alternativas. Se a gente for lembrar do algoritmo da divisão de polinômios, p de x, se a gente pegar ele e dividir ele por um polinômio d de x, isso aqui a gente vai obter um quociente, q de x. Como ele disse que é divisível, então vamos já supor aqui o resto como sendo zero. Então, a gente sabe que o p de x, ele vai ser igual ao d de x vezes quem? O meu q de x. E por que eu estou te dizendo isso? Se você pegar, então, x à quarta mais x ao quadrado, mais x ao cubo, perdão, menos x ao quadrado menos 2x menos 2 e dizer que ele é igual a x ao quadrado mais a vezes um q de x, o número que zera esse cara é raiz do nosso polinômio. Então, basta a gente olhar para os valores que zeram x quadrado mais a. Então, nesse caso aqui, a gente pega x ao quadrado mais a igual a ele a zero. Então, a gente vai ter x ao quadrado igual a menos a, ou seja,
x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos a. Esse menos eu posso olhar como sendo um menos 1, então vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 vezes a. Ou seja, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de a. Raiz quadrada de menos 1 é o i, lá do conjunto dos números complexos. Então, a gente tem que x é igual a mais ou menos i vezes a raiz de a. Ok, e o que a gente tira disso? Esse x é a raiz do nosso polinômio. Então, eu sei que o p de i raiz de a é exatamente igual ao p de menos i raiz de a. Então, o que eu faço? Vamos substituir esses dois elementos, né? E ambos são iguais a zero porque são raízes. Vamos substituir na nossa expressão. Então, a gente vai ficar com i raiz de a à quarta mais i raiz de a ao cubo menos i raiz de a ao quadrado. Aí aqui vai ficar menos 2 vezes i raiz de a. E aí isso aqui menos o 2. Igual, agora a mesma coisa, só que com o sinal negativo. Vai ficar menos i raiz de a à quarta mais menos i raiz de a ao cubo. Aí aqui vai ficar menos i raiz de a ao quadrado. Aí menos 2 vezes menos i raiz de a. E isso daqui menos o 2. O que a gente pode fazer? Ó? Esse menos 2 cancela com menos 2. A potência quarta que vai cancelar com a potência quarta, né? Porque menos ao quadrado vai ficar a mesma coisa que o positivo é ao quadrado ou a quarta. Esse daqui também vai cancelar com esse. Então, no fim das contas, a gente vai olhar para o i ao cubo. Aí a gente vai ter aqui, né? Aqui é uma multiplicação. Então, i ao cubo vai ficar menos i. Então, menos i vezes a raiz de a ao cubo. É raiz de a vezes raiz de a, que dá a raiz de a. Então, a raiz de a. Aqui, então, a gente vai ficar com menos 2i raiz de a. Menos 2i raiz de a. Aqui desse lado, o menos i ao cubo vai ficar igual a mais, né? Porque i ao cubo é menos i, com aquele menos vai ficar mais i a raiz de a, continha é a mesma. Aí aqui menos com menos vai ficar mais 2i raiz de a. Então, 2i raiz de a. Beleza. Vamos pensar aqui, né? Supondo a diferente de zero, né? Porque se o a for zero, né? Pensa assim, o a for zero, então zero seria a raiz e observe que zero não é raiz. Então, a é diferente de zero. Se o a é diferente de zero, eu posso, por exemplo, nessa expressão, cancelar o raiz de a, que apareceu em todos os termos. Então, a gente ficou com o quê? Menos i menos 2i, então vai ficar... Então, a gente ficou com o quê? Menos ia menos 2i é igual a mais ia mais 2i. Então, se eu dividir todo mundo por i, a gente ficou com, né, menos a menos 2 é igual a mais 2. Bom, e aí aqui resolver, a gente vai ficar com 2a é igual a menos 4. Então, significa que a é igual a quanto? A menos 2. Então, a gente já sabe aqui que o a é igual a menos 2. Bom, se o a é menos 2, então a gente já sabe, por exemplo, que no caso a gente vai ter x ao quadrado menos 2 igual a zero, ou seja, a gente já tem que x é igual a mais ou menos a raiz de 2. Então, nós temos aí duas raízes reais. Então, ele falou, não tem raízes reais? Mentira, então a gente já encontrou duas raízes reais. Agora, a gente precisaria verificar se elas só são essas as únicas duas raízes reais ou se a gente tem duas raízes complexas. Para isso, por exemplo, a gente pode aplicar agora o dispositivo prático de Biot-Ruffini nessa nossa expressão, né, que a gente tem aqui. Então, vamos lá, vem comigo aqui, para finalizar. Então, a gente tem aqui, os coeficientes são 1, 1, aí nós temos o menos 1, nós temos ali o menos 2 e o menos 2. E a raiz que eu vou pegar aqui é a raiz de 2, beleza? Positiva aqui, raiz de 2. Baixa aqui o primeiro termo, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1 vai ficar 1 mais 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E raiz de 2 mais 1 vai ficar 1 mais raiz de 2. 1 mais raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 2 mais 2, né? Porque vai ficar
1 mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 mais 2. Então, vai ficar raiz de 2 mais 2 somado com esse menos 1, então vai ficar raiz de 2 mais 1. Então, isso daqui vai ficar raiz de 2 mais 1. Então, na hora que a gente baixar esse termo aqui, vai ficar raiz de 2 mais 1. Mesma coisa, raiz de 2 mais 1 vezes o raiz de 2. Isso aqui vai ficar raiz de 2 mais 2, somado com esse cara aqui, vai ficar só o raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Beleza, ficou bonito, ficou igual a zero. Então, no caso, o que a gente tem aqui? Eu pego, era um polinômio de grau 4, diminui para um polinômio de grau 3. Então, esses caras aqui são os coeficientes do meu polinômio de grau 3. Aí eu agora utilizo o Brio-Ruffini com essa raiz menos raiz de 2. Diminui aqui o primeiro termo, então vai ficar 1 vezes menos raiz de 2, fica menos raiz de 2. Na hora que eu somar aqui, vai sobrar só 1. 1 vezes menos raiz de 2, na hora que eu somar aqui, vai sobrar só o menos 1. E aí vai sobrar só o mais 1 de novo, né? Aí se eu pegar aqui 1 vezes menos raiz de 2, então 1 vezes menos raiz de 2 vai ficar menos raiz de 2, na hora que eu somar vai sobrar só o mais 1. 1 vezes menos raiz de 2 vai ficar menos raiz de 2, na hora que eu somar vai dar 0. Beleza, então esses caras aqui são os coeficientes de um polinômio de grau 2. Então vai ficar x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Se você pegar o delta aqui, delta vai ficar b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, ou seja, isso aqui vai dar menos 3. Se delta é negativo, então essa equação possui solução complexa e duas soluções complexas. Então, esse polinômio terá duas raízes reais e duas raízes complexas. Então, ele tem exatamente duas raízes reais e distintas. Questão bem pancada, né? Bem difícil aí. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá, questão 56, ele fala, na figura abaixo, ABC é um triângulo isósceles e retângulo em A, e PQRS é um quadrado de lado 2 raiz de 2 sobre 3. Então, a medida do lado desse quadrado é igual a quanto? Então, vamos lá, vem comigo aqui. Então, a gente sabe o seguinte, né? A medida do lado AB, né? Do lado do quadrado a gente já sabe. Então, ele quer saber como é que a gente faz para determinar essa medida aqui. Então, quanto que vale ela? Vamos chamar ela de x. Bom, primeira coisa que a gente sabe, como, né, se trata de um quadrado, né, o ABC é uma metade de um quadrado, aqui vale x também. Aí, se você for ver, esse BC é como se eu tivesse, né, se eu fechasse aqui, ó, como se eu tivesse a diagonal de um quadrado. Então, significa que BC é a diagonal de um quadrado, ou seja, lado vezes a raiz de 2. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que BC é lado vezes raiz de 2. Então, guarda aqui essa informação. Bom, aí o que vai acontecer? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Olhar uma semelhança de triângulos do triângulo grandão, o triângulo ABC, ele vai ser semelhante ao triângulo ASR, ao triângulo ASR. E aí o que eu posso fazer? Ó, BC está para SR, assim como eu posso pegar toda essa altura, consigo calcular ela, vamos chamar ela aqui de Hzão, assim como Hzão está para quem? Observe que aqui seria essa medidinha, nada mais é que Hzão menos o lado do quadrado. Então, vou colocar aqui Hzão menos, por exemplo, o SP. Então, a gente consegue obter todas essas informações. Então, vem comigo aqui, ó. O BC, a gente já sabe, eu chamei aqui de x raiz de 2. Então, x raiz de 2. Dividido por quem? Por SR. SR é o lado do meu quadrado. 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, dividido por 3. Assim como o H, pessoal, o que você pode perceber, né? Ele, né, se você for ver, mais uma vez, se a gente fechar aqui como se fosse um quadrado, traz até aqui, ele seria a diagonal do quadrado, só que dividido por 2, que eu estou pegando só metade. Ou seja, vale x raiz de 2, dividido por 2. Está para x raiz de 2, dividido por 2, só que menos o lado do quadrado, ou seja, menos 2 raiz de 2 sobre 3. Então, aqui, todas essas informações que nós temos. Olha só que beleza. Esse cara pode cancelar com esse. Observe que todo mundo tem um raiz de 2 no numerador. Também, então, posso cancelar. Então, ficamos com o quê? X dividido por 2 terços é igual a x sobre 2, dividido por quanto aqui, ó? X sobre 2, menos quanto? 2 terços.
Essa é a nossa meta agora, é encontrar esse valor de x. Aqui eu posso fazer meios extremos, ó, copio o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, 3 sobre 2, é igual, aqui, a mesma coisa, copio o primeiro, x sobre 2, multiplica pelo inverso do segundo. Só que o inverso do segundo aqui vamos dar uma melhorada, né? Esse cara aqui, se a gente tirar o MMC, vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x dá 3x. 6 dividido por 3 aqui vai ser igual a 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então vai ficar aqui menos 4. Então, beleza? Então, copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 6 dividido por 3x menos 4. Ó, esse x pode cancelar, esse 2 pode cancelar, e aí, no caso, esse 6 pode cancelar com 3, vai sobrar um 2 aqui. Então, desse lado ficou 1 igual. Aqui ficou 2 dividido por 3x menos 4. Ah, que beleza, hein? Então, multiplicando em cruz aqui, a gente vai ter 3x menos 4 é igual a 2. Então, 3x é igual a 6. Então, x só pode ser igual a 2. Fechou o rolê. A alternativa correta é a alternativa B. Ok? Questãozinha bem bacana de geometria plana. Vamos lá, próxima questão. Vamos lá para a questão 57, questão de probabilidade. Ele fala, um arquivo de escritório possui 4 gavetas chamadas A, B, C e D. Em cada gaveta cabem no máximo 5 pastas. Uma secretária guardou acaso 18 pastas nesse arquivo. Qual é a chance de haver exatamente 4 pastas na gaveta A? Eu diria que é a questão mais difícil da prova. Eu utilizei o conceito de combinação completa. Vou deixar aqui o card para você assistir a aula de combinação completa e entender como é que a gente resolve, qual que é a estratégia e quando que isso se aplica. Praticamente, a gente gosta muito de utilizar em problemas onde a gente tem que resolver esse tipo de equação. X mais y mais um z, por exemplo, igual a 5. Eu quero resolver uma equação como essa para valores não negativos, ou seja, x, y, z são valores maiores ou iguais a zero. Então, por exemplo, a gente pode ter x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1. Pode ter x igual a 5, y igual a 0 e z igual a 0 também, que funciona. A estratégia de resolução é você pega aqui esse número da igualdade e você separa ele em pauzinhos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Porque como você quer soluções inteiras, então eles são unidades. E aí você tem 2 sinais de mais. Então vamos colocar aqui, ó, 2 sinais de mais. Qual que é a ideia? Permutar isso daqui. Porque, por exemplo, se você tivesse um pauzinho, um sinal de mais, 2 pauzinhos, mais um sinal de mais, e aí, por exemplo, os outros 2 pauzinhos que faltam, tudo que estiver à esquerda do primeiro sinal de mais, sinal de mais, à esquerda é a variável x. Entre os 2 sinais de mais é a variável y, e à direita do último sinal de mais é a variável z. Então, aqui, por exemplo, eu posso interpretar que esse aqui é o x, 1, x igual a 1, então até colocar aqui, nós temos aqui x igual a 1, esse cara é o y, então a gente teria, por exemplo, y igual a 2 e aqui z igual a 2, tá vendo? Essa é a estratégia. Então se eu colocasse um pauzinho, 3 sinais de mais, um pauzinho e os outros 2 sinais de mais, o que significa? Observe que aqui à esquerda não tem ninguém, então é como se eu tivesse x igual a 0, o y como sendo 3 e o z como sendo 2. Então, o objetivo nosso é sempre trabalhar com a permutação desses elementos, beleza? E aí é interessante você perceber que você não precisa ficar fazendo os pauzinhos, né? Como eu já tenho 5 unidades, então você teria 5 pauzinhos, mais 2 aqui, então seria 5 mais 2 elementos. Então essa é a minha ideia, então total de 7 elementos. Então a gente vai utilizar essa teoria para resolver este exercício. Então fiz aqui uma breve explicação do que eu vou usar, para quem nunca viu, não ficar tão vago a resolução. Mas de qualquer forma eu deixo aí o card para você ver a estratégia de resolução desse tipo de problema. E por que eu falei isso? Se você perceber, eu quero guardar esses arquivos nessas pastas. O total de arquivos que eu tenho é igual a 18. Então se a gente for pensar no meu espaço amostral, eu tenho que A mais B mais C mais D tem que totalizar igual a quanto? Totalizar 18. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele deu uma restrição. A, B, C e D são no máximo iguais a 5. Então você tem que A é menor ou igual a 5, o B é menor ou igual a 5, o C é menor ou igual a 5 e o D também é menor ou igual a 5. Isso é um perigo, porque nessa equação do jeito que a gente tem aqui, ela pode acontecer de você resolver com a mesma estratégia que a gente acabou de ver, de ter solução, por exemplo, A igual a 15, o B igual a 1 e o C igual a 1. Como é que eu faço para evitar esse problema? A gente vai fazer uma mudança de variável. Vem comigo, Se A
é menor ou igual a 5, então A menos 5, ele é o quê? Menor ou igual a 0. Ou se você preferir, vou até deixar assim, ó, 5 menos A. Então, vou até trocar aqui para ficar mais fácil de nossa compreensão. Então, 5 menos A é maior ou igual a 0. 5 menos B é maior ou igual a 0. 5 menos C é maior ou igual a 0. E 5 menos D é maior ou igual a 0. E por que que aqui ficou bom? Porque lembra que as nossas soluções daquela equação eram valores maiores ou iguais a 0? Então, o que que eu vou fazer? Vou chamar esse cara aqui de x, esse cara aqui de y, esse cara aqui de z, e esse cara aqui eu vou chamar ele de w. E aí, o que que eu quero? X mais y mais z mais w. Aí, agora eu preciso saber, ele vai ser igual a quanto? Então, essa aqui é a parte bastante interessante. Então, vem comigo aqui, ó. X mais y mais z mais w, ele vai ser igual a quanto? 5 menos a, então fica 5 menos a, mais 5 menos b, mais 5 menos c, mais 5 menos d. Aí a gente tem o 5 4 vezes, ou seja, vai dar 20. Menos a, menos b, menos c e menos d é menos 18. Então, isso aqui é igual a menos 18, ou seja, é igual a 2. Tá vendo? Então, a minha equação x mais y mais z mais w é igual a 2. E aí eu resolvo essa equação. Para resolver essa equação, o que que a gente faz? Temos dois pauzinhos, 3 sinais de mais, então 3 sinais de mais, e aí eu permuto 5 elementos, 5 fatorial. 3 sinais de mais, então seria 3 fatorial, 2 pauzinhos, então eu divido por 2 fatorial. Então é como se a gente tivesse uma permutação com elementos repetidos. Então quanto é que vai ficar aqui? Ó? Questão punk, hein? Questão bem puxada. Então vai ficar 5 vezes 4, aí mando 3 fatorial embora, dividido por 2. E aí isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a 10. Então eu já sei que o meu espaço amostral é igual a 10. Se você perceber, então eu consigo eliminar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Já consigo fazer aí, eliminar essas duas, e aí a gente chuta, né? Pior das hipóteses, se a gente não souber. Mas chegou até aqui, com certeza você consegue resolver o exercício, porque a estratégia agora é exatamente a mesma. Por que que ele falou? Ele quer colocar 4 pastas aqui no A. Então significa que 4 mais B mais C mais D, isso daqui é igual a quanto? É igual a 18. Então, B mais C mais D é igual a 14. E a gente utiliza a mesma estratégia. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou chamar x igual a 5 menos B, y eu vou chamar de 5 menos C, e z eu vou chamar de 5 menos D. Soma essas equações, x mais y mais z, então x mais y mais z, 5 mais 5 mais 5 vai dar 15, então a gente vai ter 15, menos b menos c menos d é 14. Então 15 menos 14 é igual a 1. Então, olha só, a gente tem um pauzinho e nós temos 2 sinais de mais, 2 sinais de mais. Então nós temos 3 elementos. Permutar eles significa 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial, isso aqui é igual a 3. Então, esse daqui é os meus casos favoráveis, que é quando eu tenho 4 pastas na gaveta A. Então, no fim das contas, a probabilidade que eu estou procurando será dada por 3 sobre 10. Fechou? A alternativa correta é a alternativa A. Então, questão bem punk. Peço aí que você que nunca viu combinação completa, dá uma olhadinha, assiste o vídeo. Eu deixei no card para você, que aí você vai aprender tudo sobre ela. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, questão 58, ele fala, na figura seguinte, E é o ponto de interseção das diagonais do quadrilátero ABCD e θ é o ângulo agudo BEC. Se AE vale 1, EB vale 4, EC é igual a 3 e ED é igual a 2, então a área do quadrilátero grandão é igual a quanto? Então vamos lá, vem comigo aqui. Então, primeira coisa que a gente tem, ele falou que o EA vale 1 e o EB, então toda essa medida aqui, EB é igual a 4, o EC é igual a 3 e o ED é igual a 2. Então nós temos aqui essas medidas. E aí ele pede para a gente encontrar a área desse quadrilátero. Bom, a área desse quadrilátero aqui, observe que a resposta está em função do θ, então a gente pode utilizar aquela fórmula que envolve triângulo, por exemplo, aqui ó, a gente pegar um triângulo. Eu sei, por exemplo, esse lado que é A, esse lado que é B, e aqui é o ângulo θ. Temos uma fórmula que diz que essa área é meio abesseno, então é meio de A vezes B vezes o seno
do ângulo que nós temos que entre esses lados. E aí, por exemplo, observe que nós temos aqui um ângulo θ e eu tenho um lado 4 e lado 3. Então vamos chamar aqui, por exemplo, de quê? Aqui área 1, área 2, área 3 e área 4. Aí a gente depois soma o valor dessas áreas. Esse vai ser o roteiro aqui para a gente resolver o nosso problema. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente encontrar a área 1, a gente faz o seguinte. 4 vezes 3 vezes o seno de θ, dividido por quanto? Dividido por 2. Então vai ficar 6 vezes o seno de θ. Beleza, guarda essa informação. Para a gente encontrar a área 3, vamos calcular a área 3 primeiro, que ela está mais fácil aqui para a gente. Porque, ó, 2 vezes 1, então vai ficar 2 vezes 1, vezes o seno de θ também, dividido por 2. Por que aqui é θ? Ângulos opostos pelo vértice, então aqui vai ser θ também. Então aqui vai ficar só o seno de θ. Então beleza. Então a gente já sabe que pelo menos nós temos aqui um 6 mais 1, já tem um 7 seno de θ. Bom, se a gente pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo ele vale 180 menos θ. 180 menos θ. Para a gente calcular o seno de 180 menos θ, por exemplo, imagine o seno de 150. É igual ao seno de 180 menos quanto? Menos 30. Então esse cara aqui fica exatamente o seno de θ. Ou seja, não vai alterar o resultado, uma vez que o seno de 180 menos θ dá o mesmo resultado. Se você não lembrar, você pode usar a formulinha, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A vezes o cosseno B, menos o seno do B, né? Vezes o cosseno de quem? Do A. O seno de 180 é zero, então esse aqui deu zero. O cosseno de 180 é igual a menos 1, menos seno de θ vezes menos 1 dá exatamente seno de θ. Só confirmando aí a nossa relação. E aí, no caso, o que a gente faz? Vamos lá, vamos achar a área 2. A área 2 vai ser 1 vezes 4, então 1 vezes 4, vezes o seno de θ, porque coincidiu, dividido por quanto? Dividido por 2. 4 por 2 vai dar 2, seno de θ. Aí, por fim, a área 4 vai ser 2 vezes 3, 2 vezes 3, vezes o seno de θ, também dividido por 2. Isso aqui vai dar 3 vezes o seno de θ. Então, qual vai ser a área, né? A área é a soma de todos esses valores. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente vai ter aqui 12 seno de θ como sendo a área do quadrilátero ABCD. E aí, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos lá? Mais uma questão? Questão 59, né? Ele fala: o dobro do seno de um ângulo θ, com θ variando de 0 até π sobre 2, é igual ao triplo do quadrado de sua tangente. Então, o dobro do seno de um ângulo θ é igual ao triplo do quadrado de sua tangente. É o triplo do quadrado de sua tangente. Então, nós temos isso aqui. Logo, o valor do cosseno é igual a quanto? Aí ele me deu essas informações e ele pede para a gente encontrar o valor do cosseno. Ó, o que a gente pode fazer? 2 vezes o seno de θ é igual a 3 vezes. A tangente é seno sobre cosseno, só que está ao quadrado. Então, é seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. Como ele disse que o meu ângulo está entre 0 e π sobre 2, o seno não é zero. Se o seno não é zero, então significa que esse cara eu posso cancelar. Então, a gente vai ter 2 é igual a 3 vezes quem? O seno de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de θ. Beleza. Se a gente multiplicar em cruz aqui, então a gente vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de θ igual a quanto? A 3 vezes o seno de θ. Beleza. Aqui no caso, né, eu preciso encontrar o valor do cosseno. Mas aqui não ficou muito legal, não, porque não dá para a gente achar direto o cosseno. Vou achar o seno primeiro e depois a gente volta para achar o cosseno. Se a gente lembrar a relação fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1. Se eu isolar o cosseno ao quadrado de θ, isso fica 1 menos o seno ao quadrado de θ. Então, eu vou substituir aqui, vai ficar 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a 3 vezes o seno de θ. Então, vai ficar 2 menos 2 seno ao quadrado de θ é igual a 3 seno de θ. Passando todo mundo aqui para o segundo membro, então a gente vai ficar com 2 seno ao quadrado de θ mais o 3 seno de θ que já está lá, isso aqui menos o 2 igual a zero. Aqui a gente pode utilizar, né, chamar o seno ao quadrado de θ, vou chamar ele de um m.
E aí vai ficar o quê? 2m ao quadrado, né? Perdão, aqui só o seno vou chamar. Então, deixa eu dar aqui a apagadinha aqui. Então, a gente vai ter aqui 2m ao quadrado mais 3m menos 2 igual a zero. Então, vamos lá. M é igual a menos 3, mais ou menos, a raiz quadrada. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 4 vezes 2, vezes o menos 2. Isso tudo aqui dividido por 4. Então, vai ficar menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Ufa! 9 mais 16 é 25. Então, aqui o delta é 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, vai ficar menos 3 mais ou menos 5. Dividido por quanto? Dividido por 4. Nós temos duas respostas. Menos 3 mais 5 vai dar 2. Então, menos 3 mais 5 é 2. 2 dividido por 4, meio. Beleza? Aí, menos 3 menos 5 vai ficar menos 8. Menos 8 dividido por 4, aí vai ficar menos 2. Já não poderia por ser negativo e ainda é maior que menos 1. Então, né, menor que menos 1. Então, não pode, uma vez que o seno no máximo, né, ele está entre menos 1 e 1. Então, no caso aqui, a gente acabou de encontrar que o m é igual a meio, ou seja, o seno de θ é igual a meio. Se o seno de θ é igual a meio, então, né, no caso, como está no primeiro quadrante, a gente até teria que o θ ele é igual ao ângulo de 30 graus, né? O θ ele é 30 graus, ou se você preferir, π sobre 6. Então, θ é igual a π sobre 6. E no fim das contas, o que o exercício queria para a gente? O cosseno desse ângulo θ. Então, o cosseno de 30 graus, isto é, raiz de 3 sobre 2. Fechou o rolê, alternativa correta, alternativa B. Beleza? Vamos lá para a nossa última questão. Vamos lá. Das regiões achuradas na sequência, a que melhor representa o conjunto dos pontos x, y e xy do plano cartesiano que satisfazem o conjunto de desigualdades. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui, ó, x maior ou igual a zero. Vamos imaginar o seguinte, né? Imagine o plano cartesiano. A gente vai fazer aqui um carnaval, né? Por exemplo, primeiro fato, ele fala que x ele é maior ou igual a zero. Se x é maior ou igual a zero, nós estamos aqui, ó, nesse caso. Depois, ele falou que o y é maior ou igual a zero. Se o y é maior ou igual a zero, então nós estamos aqui. Então, ó, já pegamos a interseção. Então, nós já estamos aqui no primeiro quadrante, por exemplo. Observe que todos estão no primeiro quadrante. Depois, a gente tem aqui, ó, x menos y mais 1 é maior ou igual a zero. Então, a gente teria o seguinte. Vamos isolar o y. Vai ficar x mais 1. Esse y vai para cá, vai ficar maior ou igual a quem? A y. Ou, se você preferir, y é menor ou igual a x mais 1. Então, significa que o y está abaixo da reta x mais 1. E aí, no caso, né, se a gente for pegar a reta x mais 1, então, se for, por exemplo, x é 0, dá 1. Se o x é 1, dá 2. Então, é uma reta mais ou menos, né, que passa por aqui assim. Então, essa é a reta. E vai embora. Aqui, aqui e assim. Então, ele está abaixo dessa reta. Então, seria algo mais ou menos aqui. E aí, esse cara aqui, pessoal, é uma circunferência com o centro na origem, né? Se você pega x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um número, isso é uma circunferência, claro, desde que esse número seja positivo. Então, é uma circunferência com o centro na origem e o raio é sempre a raiz quadrada, né? Por quê? Nós temos uma equação reduzida, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso aqui é uma equação de uma circunferência com o centro na origem e raio r. Então, como aqui a gente tem o 9, 9 é 3 ao quadrado. Então, ela é uma circunferência com centro na origem e raio quanto? Raio 3. Então, nós teremos algo mais ou menos assim, né? Raio 3. Então, aqui, claro que estou fazendo aqui bem um esboço, bem feio, né? Ficou aqui. Então, nós temos isso. Só que como está a parte interna, então a gente teria tudo isso aqui. Observe, né? Ficou bem feio, mas é o que importa a gente entender, pegar a interseção de tudo ao mesmo tempo. E a interseção de tudo ao mesmo tempo ficou esse pedaço aqui. Esse pedaço é a interseção de todos os elementos. E isso corresponde à alternativa correta, como sendo a alternativa A. Beleza? Então, pessoal, é isso, hein? Chique 10. Espero que você tenha curtido aqui a nossa resolução. Mais uma resolução bacana da FUVEST, nesse caso, FUVEST 2000. Um grande abraço, se inscreva no canal e a gente se encontra sempre no próximo vídeo. Tchau!